Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBit. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda quinta-feira é dia de Varejo Cast News pra você, com compilado de notícias que a gente tá sempre trazendo aqui pra vocês toda semana. Tô eu, Caio Camargo, agora em Santo André, em casa aqui. Fred tá aí pro Natal do Mestre. Tô viajando amanhã, né? Já falei no nosso episódio de terça-feira. Você também tá embarcando daqui a pouquinho. E vamos que vamos aí pra mais um Notícias do Varejo. O final do ano terminando, né, Caio? Mas antes de começar, amigo, só temos um comentário aqui da nossa querida Adriana Caetano sobre o nosso episódio de volta à CLT, e ela fala assim: e pessoal acha que trabalhar o varejo é difícil? Ser autônomo não é mais fácil, tem que entregar todo dia o seu melhor, o que às vezes dá para deixar de fazer quando se é CLT, por exemplo, quando não se está bem de saúde. Então, o comentário aqui da Adriana, obrigado pelo seu comentário, Adriana. É o quentinho da CLT, né, Fred? Eu sempre lembrando você, toda terça-feira tem Tendência e Independência, às quartas a gente tá colocando alguns convites para vocês, são nossas entrevistas, vai ter muita coisa legal pro ano que vem, já nos preparativos aí, já pensando em NRF, que nós vamos trazer para vocês também em janeiro, tá? Às quintas tem o Cast News aqui para vocês também. A gente começou a temática, falamos também de Black Friday, eu falei, olha, Fred, eu não sei, eu tô sentindo meio fraco, você falou, tá indo bem, e trouxemos agora os resultados, e olha, você tava coberto de razão, nessa aqui eu errei feio. Eu ainda tenho um palpite, tá? Que acho que loja física deve ter vendido menos do que loja do que varejo digital, mas... Onde eu consultei loja física também foi bom, hein? Moda feminina e supermercado, a galera foi boa, hein? Bom, supermercado não tenho dúvida que foi bem, cara. A gente começa nesse round aqui com o e-commerce Brasil, Fred. O comércio eletrônico fatura 4,76 bilhões na Black Friday 2025, cara. Isso aqui tá falando que é um crescimento de 11,2% em comparação com o mesmo período, quando as vendas somaram 4,26 bilhões. Aqui os dados aqui estão entre 0, né, e 23,59 da sexta-feira. Aqui tá pegando só sexta-feira. Você imagina na curva inteira da semana, pegando aquele resquício do sábado, talvez até a tal da Cyber Monday, que é na segunda-feira, que ainda muito do varejo já tá usando também, né, Fred? É isso aí. E lembrando, né, Caio, a gente também falou uma coisa aqui, que nas nossas pesquisas aquele episódio que a gente fez pré-Black Friday, falando muito que muita gente aproveitou a Black Friday para antecipar as compras de Natal, né? Então, você que está nos ouvindo aí vai ter que se esforçar e colocar uma boa estratégia para que suas vendas cresçam no Natal e não sofram com as pessoas que anteciparam. Ou seja, se tiver oportunidade legal, mesmo o cara antecipando, ele não vai resistir ali, né, Caio? E os dados que vem aqui na matéria do e-commerce Brasil vem lá da Neotrust, né, cara? Ela tá falando que quem mais gerou faturamento foram televisores, é uma aposta nossa, já tava no número, sim, né? Tava lá. Televisores, 443 milhões, smartphones com 388 milhões, as geladeiras com 273 milhões. Ele teve ar-condicionado, pessoal já com medo do verão, iPhone 16 na história, Smart TV, Samsung aqui, Crystal Game Hub de 70 polegadas. O pessoal mirou alto, cara. Mirou alto, é isso aí. É isso aí. Você comprou em canais digitais, Fred, ou você comprou em loja física na Black Friday? Digital. Eu fui no digital. Mas não porque foi uma opção, é porque, na verdade, o que eu queria tinha mais no digital as opções que eu tava procurando. Acabei buscando descontos no digital e é por isso supermercado, alguma coisa, onde tinha um supermercado com uma oferta melhor, acabei comprando uma coisinha também com desconto Black Friday. Mas olha, vou te falar o meu feeling como consumidor, tá? De fato, encontrei descontos de verdade, de preços que a gente encontrava no mercado, não vi o tal da Black Fraud, pelo menos não consegui encontrar muita coisa assim. Deve ter no mercado solto, mas encontrei muito menos do que eu esperava, tá, Fred? O nosso empresário realmente chegou à maturidade de entender o que é essa data tão importante, que para muitos já é a primeira data do ano, e também muito movido pelo consumidor que ficou consciente antes do empresário, né? E com aquelas pesquisas anteriores. Eu estou aqui com um dado mais recente, Caio, da Carta Capital, trazendo que o crescimento do varejo ao todo foi 1% na Black Friday e que o varejo físico recuou 1,4%. Então talvez o varejo físico vendeu menos do que o varejo digital na conversa. São várias fontes e assim, cada empresa mede de acordo com seus clientes também, tem a maneira de medir. O BTG aqui no Eu Quero Investir, aqui na matéria do Eu Quero Investir, eu disse que a BTG tá falando que tem um item que a gente achou interessante, que os calçados, né, principalmente no período de pré-Black Friday, superou a venda de smartphone pela primeira vez. Na Black Friday foi o que a gente falou, né, mas o pré-Black Friday
calçados, cara. Olha só, que é um mercado que tá difícil no país. Calçado masculino não vende quase nada. Hoje é difícil crescer neste mercado. Conseguiu vender bem. Olha só que coisa interessante, Fred. Isso é uma coisa, Caio, eu até queria ver um pouco se você dividir isso aí, né, mergulhar, estratificar isso aí, será que não é calçado para práticas esportivas que tá puxando isso daí? Porque a gente vem falando muito dessa questão da saudabilidade e vem falando da busca, né, pela pessoa pelos esportes e cada vez mais gente praticando a sua modalidade, seja corrida, seja bike, seja algum tipo de esporte. Então pode ser que tenha sido isso, hein? Assim, não tenho os dados aqui, mas pode ser que tenha sido puxado por isso. Pode ser isso, pode ser um excesso de estoque, porque como eu falei, como o mercado não está um mercado aquecido, então os caras aproveitaram a data para ofertar desconto, para queimar mercadoria, para vender o que não girou no ano, pode acontecer também. Um dado interessante aqui que apareceu, não é surpresa para ninguém, mas o mercado farma, cara, subiu para terceiro lugar como categoria, impulsionado, adivinha por quem? GLP-1, né? Os medicamentos ali, de emagrecimento e tudo mais, 35% de receita da categoria de farma em Black Friday, entre outros indicadores que a gente tem aqui, mas só para vocês entenderem um pouco desse contexto, né, de Black Friday. Então foi positivo no final das contas, né, meu amigo? Sim, foi, e eu acho que realmente, finalmente eu tive uma sensação de que a data se solidificou e as pessoas estão entendendo como aproveitar as oportunidades e o espaço, tanto o consumidor quanto as empresas, sabe, Caio? E tem uma outra coisa que está sendo muito falada também, é que o Pix impulsionou muito. Sim, também. Bateu recorde o Pix, cara, de faturamento e tudo mais. Já entendemos que o Pix veio para ficar e para dominar o mercado mesmo, né? É isso aí, e para ser exportado, quem sabe, né? Próxima matéria vem lá da Varejo SA. Olha aqui, ó, o varejo, né? Já que a gente tá falando de algumas tendências, tá final do ano, dezembro, muita gente já falou o ano acabou, mas aí começa a aparecer as tendências pro ano que vem, ou o fechamento deste ano. E aqui, segundo a IPC Maps, aqui publicada no Varejo SA, o varejo deve ultrapassar 530 bilhões em 2025, cara, segundo estudo, né? Uma projeção interessante aqui, que é um crescimento de 11,3, cara, em relação a 2024. Olha só que interessante. Bom, hein, Caio? Bons números. A gente teve aí meses altos e baixos, mas eu fico muito feliz de ver uma reação, né, do nosso varejo aí, que tanto movimenta a economia e de uma forma importante, né, Caio? E tem um dado, assim, contraponto deste dado, né? Então, assim, as vendas estão 11,3 maior, mas o número de lojas houve um recuo de 6,6. Obviamente, principalmente fechando os pequenos negócios. Então a gente tem, de fato, um fortalecimento ali, uma centralização, uma concentração de maiores players, das vendas está sendo para esse canal, e não é porque os caras são grandes. Aí é uma ressalva que não está na matéria, uma ressalva minha, não sei se você vai concordar comigo, Fred, mas é porque existe uma resistência muito grande do pequeno ainda, a gente vê quando vai em palestra de ter canal digital, de trabalhar com IA. Então assim, os outros players que já fazem isso há mais tempo estão conquistando o consumidor de maneira mais rápida. Muito varejista ainda é relutante em ter experiência, em ter algo diferente para o consumidor, ainda está na política de produto e preço, e o consumidor, produto e preço, ele acaba indo para outras ferramentas, outros canais, marketplace, por aí, e aí é onde a gente vê que exatamente o varejo vem perdendo espaço. Faz sentido, amigo? Caio, assim, em parte sim, mas eu vejo também que há muitas vezes a falta do conhecimento de como fazer. Eu acho que o Sebrae tem feito um papel muito importante nisso, em levar esse como fazer para os pequenos. Eu estive recentemente em Castro Alves, interior da Bahia, e lá eu falei um pouquinho sobre como usar, né, a IA, e assim, a turma ficou assim surpresa como é simples, né? Muitos deles usavam IA, mas usava sem ser uma ferramenta importante mesmo, usava a versão gratuita, muitos saíram animados para adquirir uma versão paga, porque pode fazer isso, aquilo e tal. Então eu acho que tem um pouquinho desse conhecimento do como fazer. E acho também que tem muito de característica de cada região. Por exemplo, a rede social que mais funciona lá para o comércio ali na Castro Alves e região é o Instagram. E eu perguntei do TikTok ninguém usa, então é o Instagram. Então assim, todo mundo só falava o Instagram, porque eu quero melhorar o Instagram, porque o Instagram. Aí eu falei, poxa, e TikTok não, Facebook, ou seja, fui na... Não, é Instagram. Então, a bola da vez ali na região é o Instagram. Eu concordo com você. É uma coisa que a gente já defendeu aqui, né? A gente tá falando muito avançado, às vezes, em A. Eu falo que a galera tá ficando um caminhão de gente pra trás. A gente tá avançando o tema, mas uma galera não tá nem começando a usar, tá longe de usar isso. E dentro que você falou, aquilo que a gente já fez um recorte sobre TikTok e-commerce aqui, né? Sim, influenciadores estão vendendo em plataformas. Usou isso como MEI, né?
eles começaram a pegar produtos do marketplace e revender. Mas a gente vê poucas marcas, poucas lojas trabalhando isso como comércio. A gente vê isso muito mais no Instagram ainda do que no TikTok na prática. Pelo menos é o que o algoritmo tem me entregue, né, cara? Eu falo assim, eu não tenho visto pouca marca na conversa. Posso estar errado. E outra, né, cara? Você fez um trabalho maravilhoso também dessa educação, desse how-to com o Sebrae Minas, né? Com suas oficinas de IA. E a gente também tem um ponto, né? Que é fundamental quando a gente fala nessa questão e que eu concordo com você tem falado muito em suas palestras também, que o maior concorrente da turma é realmente o varejo chinês, né? Os marketplaces chineses, porque quando a gente chega, eu perguntei lá, assim, embora seja o Instagram, a maioria não tem TikTok, mas todo mundo já compra em Temu, em Shein, em AliExpress, né? Então, esses três aí, não tem como. Não tem jeito. O próprio Mercado Livre domina a relevância dele. Tá em xeque. Com o TikTok, o crescimento do Shopee bateu recordes absurdos ali de crescimento na Black Friday. Foi outros dados que saíram aqui. Não dá pra ter todos os dados de Black Friday pra vocês, pessoal, mas são dados relevantes pra pesquisar. Mas isso mostra o mercado. E aí tem aquelas coisas que a gente tá falando exatamente dessa resistência. Olha só, Fred, que coisa interessante tá aqui. Diário do Comércio, cara. Procon tá de olho em lojista que cobra taxa no crédito à vista. E, cara, nas ruas a gente vê, ó, preço em dinheiro é um, em Pix é outro, em cartão é outro, tá? Porque a taxa do cartão eu cobro do cliente e tudo mais. E o Procon tá de olho nisso aqui. São 21 estabelecimentos aqui, pelo menos no estado de São Paulo, foram multados. 50% mais do que 24 e ainda deve crescer isso, segundo o pessoal da Lobras aqui. O pagamento no crédito é mais caro porque demora até um mês para o comerciante receber da operadora. Existe uma questão ali, um debate se isso pode se cobrar mais ou menos do consumidor. E aí, meu amigo? Cara, eu acho assim, você tem um preço, aquele preço que é colocado ao consumidor, já incluindo essas despesas com venda no cartão, e você dá um desconto para pagamento em Pix ou em dinheiro vivo, eu acho que é um jogo do varejo, certo? Se o varejista ele tem um custo maior, ele pode repassar para o consumidor dele, desde que o consumidor esteja disposto a pagar por isso. Então, fazer o sentido contrário, eu acho que é mais complicado. Olha, se você for pagar no cartão é mais caro. Agora, se o preço é esse, você paga com opções que ele não paga taxa e dá um desconto, eu acho que isso é legítimo. E o que você está falando não só é legítimo, o que eu estou lendo aqui pela matéria, é exatamente o que a lei federal diz. A lei federal fala que para baixo tudo é válido, para cima não é legal. Então, assim, você não pode cobrar mais caro se a pessoa resolver pagar no crédito, mas você pode dar um desconto, tá? Se você resolver pagar numa outra opção de pagamento, como o Pix, por exemplo, ou outra opção em dinheiro e tudo mais. Então, fica a dica para vocês ali, né? E principalmente comércio de rua, cara, que usa muito dessa tática, às vezes para cobrar um pouco a mais. Não, é cartão, tem que cobrar mais caro. Eu já vi isso algumas vezes na vida. Acho que você também e os nossos ouvintes com certeza também que compram na rua, na feira e tudo mais. Então fica ligado ali, porque pode ter atuação no Procon. A questão é inverter, né? A lógica de uso. E tem também, por exemplo, um outro caso que não tem a ver com forma de pagamento, mas tem a ver com canal de entrega ou de venda ou de coleta do produto, que é você estar dentro de uma loja e o cara dizer assim, ó, se você comprar pelo aplicativo é mais barato. Então, assim, que também tem a ver com custo, né? Com tudo que você joga pro online, e aí você tem uma despesa menor, você tem um custo menor, e aí você cobra menor, né? Então, tem várias lojas fazendo isso. Quando você compra no aplicativo ou no online, você paga menos. Exato. Então, assim, fica a dica para você. Se você tá cobrando a mais, tá na hora de mudar a comunicação. Que as recomendações do próprio Procon, né, é que você inverta a comunicação aqui. O próprio Procon recomendando isso. Então, praticar a mais não é legal. Toma cuidado. Próxima notícia vem lá da Mercado e Consumo, Fred. Supermercado que permite trocar trabalho por desconto chega a São Paulo. Essa é nova para mim. Pelo modelo, cada cooperado contribui com apenas 3 horas de trabalho por mês. Olha só, Fred. Cara, interessante. Eu acho que a gente já viu alguma coisa assim na IKEA, na Suécia. Algo, não sei se era exatamente com trabalho, mas era alguma coisa que o consumidor pagava com algo que, né, que ele fazia ou tudo. Se é uma cooperativa, interessante, né? Isso é só para os cooperados, é isso? O nome da empresa chama GomoCoop. GomoCoop deve ser, não sei se é Coop, eu acho cooperativa, deve ser, né? Tá trazendo esse conceito. Eles vão abrir essa operação em São Paulo na primeira quinzena de janeiro. Vão segurar 6 meses para apresentar esse modelo participativo, para ver se funciona. Mas diz que é inspirado em modelos ali, ó. Tem Park Slope Food Coop, né? Foi o Coop, né? Foi criado em 73 em Nova York, nos Estados Unidos. Ou seja, modelos que já existem no mercado global, mas que talvez tornem-se uma alternativa interessante no país, né? Quer desconto? Põe um pouquinho de trabalho ali, você tem um desconto extra para comprar, você tem um benefício ali. Pode ser legal, né, cara?
Isso a gente volta um pouquinho ao passado, né? Quando é quase um escambo, né, cara? É quase uma troca, né? De algo que eu tenho a oferecer por algo que eu quero e você tem, né? Então, é claro que não é o produto todo, é um desconto. Então, você tem uma margem para dar um desconto aí de 10% e você dá esse desconto para a pessoa colaborando ali, você tem um custo menor com salários, né? Com remunerações, e isso pode fazer o negócio rodar, né? Parece que focado em produto agroecológico. Então, tem toda uma questão de comunidade, as pessoas participarem daquilo, trabalharem, dar o seu esforço, ter desconto, ter troca, ter escambo. Olha, vamos observar e trazer para vocês nossos VarejoCast daqui. Quem sabe a gente até conhecido pessoalmente isso aqui em missão técnica, né, Fred? Vale a pena até conhecer. Mas é um modelo bacana, diferente ali. Vamos ver como é que funciona isso e a gente traz para vocês aqui em breve no VarejoCast. Outra notícia vem lá da mercado de consumo também, Fred. A gente perdeu essa janela aqui, né? No Espírito Santo. A nossa audiência já deve estar sabendo disso. Hoje no domingo, não pode mais o supermercado operar no domingo, tá? E a principal questão ali foi mão de obra. Tá cada vez mais difícil para o varejo contratar, tá cada vez mais a questão. E também tem uma questão da própria redução do 5x2 que deve acontecer. Muito provável que aconteça, né, uma das bandeiras, né, do atual governo para o ano que vem. Então a gente já acredita que isso deve passar de alguma maneira, o 5x2 já está sendo amplamente discutido, já temos empresas no Brasil que já começaram a adotar, então não é o 4x3 que chegou, mas o 5x2 está todo mundo entendendo que vai ser o caminho do meio ali que vai acontecer, mas já tem a própria H&M que veio para o Brasil nesse modelo, já tem supermercados, e aqui a gente pega mais um mercado, que é o Savenagro, está fazendo sua estreia em Dayatuba, já trazendo o 5x2 como carga horária, ou seja, para não ter que adaptar, já entra adaptado de uma vez no ano, né, meu amigo? Olha só que legal. É isso, e Yannis, coloca aí a vinheta de alerta, né, que são 2 alertas importantes aí para os nossos varejistas. O primeiro é exatamente esse. Eu tô contigo, Caio, em algum momento no ano que vem e talvez para passar a vigorar em 2027, o 5x2 vai acontecer. Não tem, assim, é uma proposta do governo e assim, já há ali no Senado uma tratativa para que isso aconteça. E a segunda alerta é da NR1, que é algo que já está aprovado, né, que toda e qualquer empresa vai ter que comprovar o que é que faz ou fazer alguma coisa para cuidar da saúde mental dos seus funcionários. E essa era para começar a valer esse ano, foi postergada, atrasada para o ano que vem, então deve entrar em abril ou maio. Então são coisas, por exemplo, no 5x2, de você começar a fazer suas contas, né, de como você vai fazer isso daí, se planejar, e a NR1 a mesma coisa. É estudar a lei e ver o que é possível você no seu negócio fazer que seja viável. E sempre lembrando, né, empresas de grande porte, com dezenas ou centenas de funcionários, talvez tenha maior elasticidade ou maior capacidade de absorver isso. O grande desafio que a gente espera que a política resolva, discuta isso de forma inteligente, sem brios aspiracionais, tá? É entender um mercado onde 70% dos empregos são pequenos negócios, a gente está falando de 1 ou 2 ajudantes num negócio, como é que a gente vai adaptar essas 2 leis? Porque são leis que, embora são benéficas ao trabalhador, elas não aumentam o faturamento do negócio, elas não trazem uma receita nova. Então, assim, é uma conta de aumento. E, assim, a gente sabe que muito pequeno negócio, exatamente como a gente falou, recuo de loja de pequenos negócios, né? Estão afogados, estão sufocados. Então, a nossa preocupação é a sustentabilidade do mercado. A gente já entendeu, já tem coisas do governo já conversando dos pequenos negócios. É uma maneira gradativa de se entrar. E acho que se todo mundo fazer o mesmo jogo, jogar o mesmo jogo, vai dar certo, né? A questão é se a gente vai colocar todo mundo no mesmo barco. Tô contigo, e eu acho que é muito importante a gente buscar essa harmonia e esse equilíbrio entre o que é bom pro funcionário, o que é bom pro empresário, principalmente esses pequenos. Eu me lembro que uma coisa que dificultou muito, por exemplo, as pequenas farmácias em detrimento das grandes redes foi quando foi obrigado a ter um farmacêutico dentro da farmácia, por exemplo. Então, se o dono não era farmacêutico, ele tinha que contratar um. Então, você imagina o custo que é para um pequeno negócio, muitas vezes. Então, que quem esteja pensando nisso, né, Caio, não pense ideologicamente, pense o que é melhor realmente para o ecossistema, e esse ecossistema envolve um ganha-ganha, assim, para o empresário e para o funcionário, para quem trabalha também, né, amigo? Para o funcionário, a gente sabe que talvez no futuro, flexibilizando, talvez as pessoas, como exatamente como a gente falou, não tem tendência e pendência, né? As pessoas estão buscando voltar ao CLT, mas querem coisas mais flexíveis, querem coisas que elas se sintam mais confortáveis, talvez com 5x2, talvez a gente aumente o interesse de pessoas que estejam dispostas a trabalhar com varejo. Lembrando para você que já escuta a gente no VarejoCast, tá?
quando a gente fez a cobertura da NF deste ano e do ano anterior, né, muitas das coisas que a gente via em Nova York é uma adaptação dos horários de funcionamento, né, Fred? Eles estavam reduzindo os horários para ter menos pessoas para poder operar com aquela carga de horário com as pessoas, porque tem uma dificuldade de mão de obra. Então, alguma coisa vai ter que ser feita. Do jeito que tá, a gente vai ter cada vez menos gente interessada em trabalhar com a gente, então não adianta a gente querer forçar a mão, né, nessa conversa. E aí tem um ponto, né, Caio, que quando a gente vai para comércio de rua, onde você tem uma autonomia para abrir o seu negócio nos dias que você quiser, na hora que você quiser, é um ponto. Mas será que isso também não vai levar para os shoppings uma necessidade de uma flexibilidade maior? Então isso é uma coisa pra gente pensar também, né? Quantos consumidores estão dispostos a abrir mão de um domingo no shopping? Eu não sei. Essa é a conversa que nós vamos ter lá na frente. A próxima notícia vem da Invest News. A Queta, não sei ainda como fala, está em São Paulo contra o iFood 99, né? Então a gente já tinha falado, né, da Mantuan e da Meituan, aliás, da Meituan entrando, né? Já foi notícia nossa no passado. Mas agora foi entrada oficial, né? Desde o dia 1º de dezembro, operando já contra o iFood. Eu não tinha noção desse número, Fred. O iFood responde 80% do mercado, cara. É um colosso, cara, no mercado hoje, absurdo, né? Hein? E o 99 Food entrando agressivo para tentar conquistar o consumidor. Lembrando que a gente já falou disso também em vários Cast News para vocês, né? O que vai fazer as pessoas comprarem? É um desconto? É uma taxa? É um preço? O que vai fazer os lojistas adotarem, né? Se vai ter pessoas, é isso que vai ser a roda que gira, né, meu amigo? É isso aí, então as estratégias estão bem agressivas, né, cara? Lembrando que são duas gigantes chinesas. A 99 com a 99 Food vem da Didi, né, que é o Uber de lá, uma empresa enorme. E a Queta, ou Queta, vem da Meituan, que é a maior empresa de entrega ali da China, Indonésia, ou seja, os caras são muito gigantes. Todo esse processo de entrega de drone começou lá com eles e tudo. Então, é uma guerra que eles estão fazendo. Por exemplo, no caso da Queta, você, quando se cadastra como consumidor, você recebe R$200 em cupons para compras. Então, eles estão buscando atrair o consumidor assim. E do ponto de vista do entregador, taxa zero de quem vende, né? No caso, as empresas. Vamos ver até quando isso, né? É financiar para ver quando funciona. E lembrando, né, que tem uma guerra jurídica acontecendo, né? Verdade, bem lembrado. Bastidor, disputa regulatória, roubo de talento. Tá uma guerra ali, mas é mais um player, assim. Bom quando entra um novo player no mercado é que tende a você tornar mais competitivo e mais interessante para o consumidor final. Vamos ver como é que desenvolve isso aqui nos próximos capítulos dessa novela, certo, meu amigo? E lembrando, né, Caio, a gente ainda tem aí os aplicativos específicos, tipo o Zé Delivery, né, que de bebida específico, né, que também é um sucesso, né, e tudo. Ou seja, ainda tem outros aí, ainda tem os regionais que você falou muito bem. Tem os Aquifome pelo mercado e tudo mais e tal. Tem uma galera nacional fazendo um bom trabalho nas regiões aí onde o iFood e o Uber não chegam. Inclusive, substitutos do Uber, cara, né, que muita gente acredita que não tem, mas tem. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje?
A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Muito bem, voltando com o nosso bloco aqui, agora internacional, Fred. Olha, a notícia lá da NRF, ou a vulgo NRF, como a gente gosta de falar aqui no Brasil, né? E olha só, apesar de tudo que tá acontecendo, todo o tumulto nos Estados Unidos, cara, a NRF tá esperando aqui, principalmente para as festas, os holidays que eles chamam, né? Que é o período final do ano. As vendas pela primeira vez passando $1 trilhão, cara. Olha só. Será que o americano esperou pro final do ano pra comprar, cara? Cara, lá assim, é tudo muito bem aproveitado, né? Você entra, você tem Black Friday, depois você tem a Cyber Monday, antes tem o Thanksgiving, aí depois tem o Natal, ou seja, é tudo muito emendado, mas parece que tudo funciona, né? Embora a gente tenha lido que a economia lá não tá das melhores, então assim, me surpreende esses dados, sabe, Caio? Não sei se isso também é muito com pessoas de fora indo comprar ou se é só da própria população americana. Me surpreendeu o dado, por isso que a gente trouxe também, porque de frente a todo o cenário que a gente está escutando, né, é um número que surpreende, mas estamos falando de um crescimento entre 3,7 e 4,2, cara, sobre o ano anterior. É um bom crescimento, tido a situação do varejo lá, que eles estão com a inflação em alta e tudo mais, todas as questões de dólar embaixo, né? Como ele está falando de valor nominal aí, né, Caio? Então tem a ver também com inflação, né? Inflação aumenta preço, que aumenta também. Mas é um ano marcado, inclusive, para uma incerteza, inflação, então é um número bom. E a gente com certeza vai ter reflexo disso e vai entender isso um pouquinho a partir de janeiro, quando a gente vai fazer uma cobertura da NRF, que a gente vai estar vendo localmente em Nova York, não dá para ter a visão dos Estados Unidos completo, mas localmente em Nova York, como é que tá o termômetro lá das lojas, das pessoas comprando, dos lojistas, né? A gente vai conseguir perceber um pouquinho e trazer essa perspectiva para vocês. Uma coisa, né, Caio? Ano passado, aliás, este ano, quando a gente estava lá, o dólar estava 6,18. Ontem eu estava vendo, tá 5,40, né? Então, vamos ver se até lá isso aumenta, se diminui, mas de uma forma ou de outra já é um valor menor, então tem gente aí querendo ir que deve comprar mais coisas por lá também. Próxima notícia, nós sabemos a Supermarket News, Fred. E aqui a Amazon, cara, tá testando agora uma entrega ultra rápida, cara, de mercadorias em Seattle e Filadélfia. Então tá começando a entregar em 30 minutos ou menos, cara. O Amazon descobriu o Rap Turbo. Que entrega em 10 minutos, né, cara? Então, assim, estamos na frente aqui, né? Estamos na frente. Embora o Rap Turbo, né, eu já experimentei, funciona, tem a ver com mais produtos de conveniência, a gente está falando de um produto que, assim, é bem difícil, né? E que são raras as empresas que conseguem fazer uma entrega de FLV, né? De frutas, legumes e verduras muito bem. Principalmente escolher bem as frutas, elas não virem amassadas e tudo isso que irrita uma pessoa que indo comprar diminui esses riscos. Então 30 minutos é um tempo muito bom para FLV. Com 30 minutos dá pra você começar a pensar em preparar a sopa, pedir tudo boa, a salada, pedir e quando chegar em casa tá fazendo, preparando, tranquilo, cara. É verdade, é verdade. E quem é membro da Amazon Prime, né, paga mais de $100 ali por ano, né, pela assinatura do Amazon Prime, tem um desconto na taxa de entrega, né, ou seja, não é gratuito, mas tem um desconto na taxa de entrega que começa a partir de $3,99, meu amigo. Eu só vou dizer uma coisa, tá? Como consumidor, Amazon, aquela coisa, eu tô com medo, o cara vai comprar uma maçã, vem uma propaganda na maçã, sabe? Quando você morde a maçã e tem uma caixinha lá dentro. Uma tela, né, cara? E não dá pra pular o anúncio, isso que é pior. Próxima matéria vem da Nosh. Olha que matéria. A gente já trouxe uma pautas similares aqui no Varejo Cast pra vocês, pessoal, mas aqui a São Francisco está começando a processar legalmente, tá? Os mercados ali que vendem comidas ultraprocessadas, ou seja, de olho na saúde, estão indo atrás de quem vende alimentos ultraprocessados. Olha que interessante, Fred. Isso é muito interessante, né, Caio? Porque a gente vem aqui numa luta muito grande, né, com muitas coisas que estão acontecendo hoje na indústria, inclusive a gente vem falando sobre essa questão da adição de sabores e que não é... Sabores que não são sabores, né? Sabor chocolate, sabor picanha. Saborizados, né? Não são comunicados, então é legal quando o governo, para proteger o consumidor desse tipo de coisa, não deveria precisar, porque você pode dizer assim, né, não, mas não é uma economia liberal, né, então assim, não é menos controle do Estado e tal, pô, mas
Mas, cara, esse tipo de coisa faz mal para as pessoas. Você tem que ter lá, pelo menos, lutar por um rótulo mais transparente, que a gente já falou aqui, que é uma das coisas que a nova geração quer, essa que está buscando saúde, que é rótulos mais transparentes. Você ouviu aqui no Varejo Cast, exatamente para ele poder escolher conscientemente o que faz bem para ele, o que ele quer comer. Eu acho que a gente fez essa provocação, eu fiz essa provocação em algum lugar, mas eu falo assim, ao mesmo tempo que a gente tá falando de alimentos, que por conta do sabor estão mantendo preços competitivos, mais baratos, fazendo com que as pessoas consigam comprar os produtos, adquirir aqueles produtos, do outro lado isso tem um contrapeso na saúde que ninguém tá medindo nessa balança. Pessoas com mais doenças de câncer, mais doenças do coração, mais doenças do fígado, então tem uma sobrecarga na saúde que ninguém tá medindo se essa compensação econômica do alimento excessivo tá batendo, né, numa questão ali de saúde importante. E pra gente fechar esse episódio do Varejo Cast... Vamos fechar com raiva. Eu te disse. Só quem é oitentista vai lembrar essa referência. Eu te disse, né? Mas eu te disse. Mas eu te disse. Não, brincando da parte, a gente falou isso, Fred, eu fui olhar a data 10 de junho, cara, ou seja, quase 6 meses atrás, e só agora que a Oxford decide que o Rage Bait é a palavra do ano, na visão deles, cara, olha só. E coincidentemente toda a mídia hoje tá falando disso essa semana, enquanto nós do Varejo Cast falamos isso há 6 meses. Por isso que é importante, a gente gosta de trazer aqui, não é para se vangloriar, é só para mostrar como é importante você consumir um conteúdo que está à frente, né? Está olhando tudo que está acontecendo. A gente não olha hype, a gente olha para onde estão indo as coisas, né? Os padrões, as direções. E dá o trabalho que dá trazer isso para vocês, lá onde a gente vai garimpar. Isso eu posso até falar brincando, Fred, dá raiva, dá rage, né, cara? E o pessoal que não escuta a gente, depois de tanto trabalho que a gente tem para criar conteúdo de qualidade para vocês, olha quanta coisa que passou em um ano. Então, assim, trazendo novidades. Ou seja, assim, você que tá escutando a gente agora, tem um monte de coisa para frente deste ano para você olhar, que com certeza vai ser pendência para você lá na frente. Tem um monte de coisa que a gente traz toda semana. Continua acompanhando a gente aqui, que tem sempre conteúdo bom pra você, certo, Doc? É isso aí. Então, muito obrigado pela sua companhia nesse episódio e a gente se vê no próximo episódio. E essa é a nossa penúltima semana, então, ou temos mais? Você testou a penúltima semana de... Não é de conteúdo inédito, Fred, porque nós temos uma carga de entrevistas pra entrar em dezembro aqui ainda, isso, que são muito boas. inéditas. Nós temos uma carga ainda de Varejo Cast News e de tendências ainda pra semana que vem. Aí nós vamos deixar vocês em paz, curtindo um pouco esse momento férias em família as 2 últimas semanas, e a gente entra com carga total lá na primeira semana de janeiro, já falando de NRF diretamente de Nova York. Diretamente da fria Nova York. E é isso aí, pessoal, até mais, até a próxima, até terça, tchau. Valeu. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.